Olá! Para a gente fechar o assunto Present Perfect, vamos falar um pouquinho sobre as short answers, ou seja, como responder perguntas com o Present Perfect usando respostas curtas. Abra seu livro e acompanhe comigo. Então, em Fundamentos, in this section, we are going to continue to talk about Present Perfect. Vamos continuar a falar sobre o Present Perfect. Depois você tem aqui um texto, Evidence of Life After Death, de vida depois da morte. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nesse texto e vocês vão encontrar aqui em destaque, não é? Por exemplo, has been challenged, aqui em destaque azul, has seized o present perfect, em destaque verde, passado simples. E uma pequena explicação aqui, né, de quando é passado simples ou quando é simple past, present perfect. Muito bem. O que nos interessa são as short answers, respostas curtas. Então observe aqui, ó. Has she gone to the movies? Ela foi para o cinema? Para responder afirmativamente, yes, she has. Have you ever played a guitar? Yes, I have. Então, o que são essas respostas curtas? Muito bem, então vamos lá. Respostas curtas, que são as short, curtas, short answers. Se for uma short answer na afirmativa, você vai ter o sujeito mais o verbo auxiliar. Que no caso aqui, como o present perfect, o verbo auxiliar é o verbo to have, você vai sempre no present perfect responder com o auxiliar. Have. Ou has, dependendo da pessoa. Então, olha aqui, ó. Has she gone to the movies? Ela foi para o cinema? Yes, sujeito she, verbo to have. Yes, she has. Muito bem. Have you ever played a guitar? Então, vamos supor que eu pergunto para você. Você já tocou guitarra? Ou seja, alguma vez? Have you ever played a guitar? Você vai me responder, yes, I have. Então, vamos lá. Have you ever played a guitar? Ok, yes, I have. Agora, a forma negativa. Na forma negativa, a short answer vai ser feita. Sujeito mais auxiliar. E qual que é o verbo auxiliar mesmo aqui para nós? É o verbo have. Então, vai ser have ou has, mais a partícula not, que eu posso abreviar have not, haven't, has not, hasn't. Então, observe aqui, ó. Has she gone to the movies? Resposta negativa, no, she hasn't. Have you ever played? Aqui tem que colocar um ed, hein? Have you ever played a guitar? No, I haven't. Então, vamos lá. Se eu for perguntar para você, have you ever played a guitar? Você já tocou violão ou guitarra? Se for afirmativa, yes, I have. Se for negativa, no, I haven't. Então, responda a pergunta que eu vou te fazer. Have you ever been to Europe? Você já esteve na Europa? Se em caso afirmativo, yes, I have. Ou em caso negativo, no, I haven't. Então, repita comigo. Yes, I have. Ok. No, I haven't. Ok. Fácil, não é? Com isso, né, nós fechamos o assunto Present Perfect. Então, como eu disse no início, né, há 2 aulas atrás, existe um certo tabu sobre esse tempo verbal, mas ele não é esse bicho-papão, não. Então, lembrando, o que vocês têm que saber, o que vocês têm que lembrar do Present Perfect. Vamos só dar uma recordadinha aqui muito rapidamente. O Present Perfect, ele é formado pelo verbo to have, que vai ser have ou has, mais o particípio passado do verbo principal, que naquela tabelinha de verbos, o particípio passado, por exemplo, aqui, para o verbo to be, você tem was ou were no passado e você tem been. Então, é essa terceira carreirinha aqui. Então, exemplo, I have been
etc, etc. Então, o que é que você tem que guardar do present perfect? Como é que ele é formado, ou seja, verbo to have mais particípio passado do verbo principal. Para se fazer a negativa, coloca-se o not depois do have ou do has. Para se fazer a interrogativa, coloca-se o verbo to have antes do sujeito. E, muito importante, as três maneiras de utilização. Quando que você vai utilizar o present perfect? Primeiro, para indicar ações que aconteceram no passado sem tempo determinado, ou um passado recente, ou indicando experiências que você teve no passado, ou algo que aconteceu no passado e tem ainda reflexo no presente. Nesses casos, você vai traduzir como se fosse um passado simples em português. Exemplo, Laura has moved to Jundiaí. A Laura se mudou para Jundiaí. O segundo uso, quando você tem uma ação que começou no passado e continua até hoje. Nesse caso, você vai traduzir como se fosse presente. I have lived in Marília for 7 years. Eu moro em Marília há 7 anos. E o terceiro caso, quando uma ação acontece repetidamente. Ou tem acontecido repetidamente, já no próprio tem acontecido, ou seja, você vai traduzir como se fosse ao pé da letra. It has rained hard lately. Tem chovido bastante ultimamente. Então, 3 usos do present perfect. Um deles, você vai traduzir como se fosse passado. O outro, você vai traduzir como se fosse presente. E o outro, você vai traduzir como se fosse ao pé da letra, que é o uso que a gente tem similar à nossa língua, ou ao uso do present perfect na língua portuguesa. É isso. Espero que essas videoaulas tenham contribuído para a sua aprendizagem da língua inglesa nesse módulo 2. Bons estudos e até o próximo módulo.